Oi, tudo bem? Conforme nós combinamos, eu já gravei um vídeo de função de segundo grau até coordenadas do vértice, ele classificando esse vértice como ponto de máximo e de mínimo, e isso já foi em sala também, mas eu combinei que eu gravaria os vídeos e enviaria para vocês na sexta-feira, que é hoje. E, além disso, uma lista de exercícios que serão entregues até segunda-feira, meia-noite, às 23h59, para eu poder computar, porque já estarão valendo para o quarto bimestre. Tudo isso nós combinamos em sala de aula. Então, ficaram faltando, nós vimos, da função do segundo grau. Só um minuto, gente. Meu telefone está tocando, não sei onde. Ah, deixa eu desligar. Ah, tá aqui. Alô? Então, olha só, vimos que a função é... Oi? Pois não? É ela, Célia? Olha, filho, é que eu tô dando aula agora ao vivo, tá? Pela internet, então os alunos estão assistindo. Eu atendi só porque eu sabia que era assim, uma coisa importante. Você pode ligar mais tarde? Obrigada. Então tá aqui, essa é a função, tá? A função do segundo grau é expressa dessa maneira. Vimos que o A determinava a concavidade da parábola. Vimos que o C era o ponto onde a parábola atravessa o eixo Y. Vimos também que um outro ponto importante da parábola era o vértice, que tinha suas coordenadas expressas por estas fórmulas. Aqui a abscissa do vértice, aqui a ordenada do vértice. Não esquecendo que esse delta é aquele nosso velho conhecido de equação de segundo grau, o discriminante das raízes, que era b ao quadrado menos 4ac. E que esse vértice também ganhava nomes especiais quando o A fosse maior do que zero, a concavidade era assim e ele era ponto de mínimo. E aqui, o A menor do que zero, a concavidade da parábola era assim, e ele vira ponto de máximo. Isso tudo já vimos na outra aula e no outro vídeo. Vimos na aula presencial e eu vou enviar o vídeo também sobre tudo isso. Então, a gente vai recebendo a função, nós vamos só pela sentença matemática que define aquela função, nós vamos determinar tudo, podemos determinar o que quisermos. Faltam, então, para ficar fechado o assunto de função do segundo grau, os zeros da função. Os zeros ou raízes da função, que são os valores do x. Valores de x que fazem com que a função
fique igual a zero, seja nula. São os valores de x que anulam a função. Então, são os pontos do eixo do x que a parábola atravessa. Então, esses valores de x aqui são os pontos onde a parábola atravessa o eixo x. Quando nós fazemos a função, a lei matemática que define aquela função do segundo grau, fazemos com que ela vire zero, com que ela se iguale a zero, aquela função fica igualada a zero, ganha o nome de equação do segundo grau. Então, por exemplo, se eu tenho isso, x2 menos 7x mais 12 é uma função do segundo grau, onde A vale quanto? A vale 1, B vale menos 7, C vale 12. Eu sei que A é positivo, que a concavidade da parábola é voltada para cima, assim. Portanto, o vértice é o menor valor que a função assume, então ele é o ponto de mínimo. Certo? Até aí? Então tá aqui. Aqui tá o vértice, ó. Esse é o vértice da parábola. O ponto de mínimo, o menor valor que a parábola pode assumir, que a função pode assumir. Fora do vértice, os valores da função são todos maiores, o f de x, o y, certo? E aqui, quando eu quero agora achar os zeros da função, os zeros eu vou fazer o quê? x2 menos 7x mais 12 igual a zero. Quando eu faço isso, eu descobri uma equação do segundo grau. Que nós vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Então, teremos o quê? Seleciono A, B e C. Determino o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Vou colocar menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12, dá 49 menos 48, o delta deu 1. Aí venho para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X será igual a menos 7 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1, que dá 2. X vai ser 7 mais ou menos 1 sobre 2. E aí, você tem duas possibilidades. Vocês têm 7 mais 1 sobre 2, que dá 8, sobre 2, que dá 4. E 7 menos 1 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que dá 3. Os dois zeros da função serão, então, 4 e 3. A solução daquela minha equação de segundo grau. As soluções são 3 e 4, ou 4 e 3, não importa. Esse é o conjunto de solução. Nós temos, então, a certeza de que a nossa função terá duas raízes
reais e diferentes. E aí eu vou dizer a vocês por que eu sei isso. Eu sei isso por conta do delta. Então, o delta é um elemento importante, sim. O delta, que é extraído, que o valor dele é tirado a partir desta fórmula aqui, ele pode assumir 3 valores. Pode ser positivo, pode ser nulo e ele pode ser negativo. Se ele for positivo, como nós achamos aqui, delta igual a 1, ele é positivo. Então, as duas raízes serão reais e diferentes. Então, o gráfico da parábola cortará o eixo dos x em 2 pontos diferentes. Aqui, ó. Ou assim, a concavidade será para cima, ou assim, cortando aqui, ó, nos 2 pontos. Certo? Já quando o delta for igual a 0, as duas raízes são reais e iguais. Então, nós vamos ter um gráfico como? Um gráfico dessa maneira aqui, ó. Assim, duas raízes reais, o gráfico encontrará o eixo x em apenas um ponto. Então, a gente diz que essa parábola não cruza o eixo do x, ela toca, ela encontra o eixo do x em apenas um ponto. Será assim ou assim, dependendo aqui se o A for positivo, aqui se o A for negativo. Aqui estão as raízes. Aqui o A é positivo, aqui o A é negativo. Então, as duas raízes ali, reais e diferentes, aqui reais e iguais. E quando o delta for 0, for menor que 0, as duas raízes não são reais. E aí, nós temos, são não reais, eu não tenho gráfico encostando no eixo do x. A função será assim ou assim. Assim quando o A for maior do que 0 e aqui quando o A for menor do que 0, ok? Então, terminamos por hoje. Esse assunto termina aqui. Vocês compreenderão melhor quando fizerem os exercícios. Qualquer dúvida, me chama no privado que eu tiro as dúvidas. Mas quem assistiu a aula presencial e quem tiver esse resumo aqui desse videozinho gravado agora, vai toda hora recorrer ao vídeo e recordar o que foi falado, tá certo? Agora, o aprendizado só vem após o treino, tá? Então, só vão levar como certeza de ter aprendido se forem treinando os exercícios para desenvolverem esse raciocínio mais rápido, tá certo? Então, até lá, até para a semana, se Deus quiser. Beijos, bom fim de semana. Tchau!